Muita gente entra na obra do escritor irlandês James Joyce por sua obra mais famosa, Ulisses. Entretanto, eu não aconselho esse caminho. Primeiro porque o livro é esse tarugo aqui de mais de 800 páginas. Depois, porque não é um livro fácil de ler, né? Creio que é preciso ter um bom repertório de leitura para extrair tudo de Ulisses. E é preciso também conhecer um pouco mais de outras obras do Joyce, né, do escritor, para entender algumas coisas a que ele se refere em Ulisses, tá? Isso facilita muito a compreensão de Ulisses. Então, tenha paciência, não entre em Ulisses. Eu acredito que o melhor trajeto de leitura para se conhecer Joyce deva ser começar por este seu livro de contos chamado Dublinenses. Eu comprei esse livro há pouco tempo, eu gostei dessa edição, não lembro mais onde estava o meu antigo, tá? E ao longo do vídeo eu vou explicar o porquê. Mas primeiro precisamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse autor, já que é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo de James Joyce aqui no canal. Então vamos lá. James Augustine Aloysius Joyce nasceu na Irlanda em 1882 e morreu na Suíça em 1941, então com 61 anos de idade. Joyce vai estudar em escolas religiosas, especialmente da ordem jesuíta, ao longo de toda a sua fase escolar. E havia inclusive a expectativa familiar e dos padres de que ele abraçasse a carreira religiosa. Essa educação bastante severa, né, que é essa educação religiosa daquela época, vai influenciar a vida e a obra do escritor. Só que aos 16 anos, Joyce não só não cumpre a expectativa familiar e dos padres de se entregar à vida religiosa, como também nega o catolicismo. Ele vai estudar letras e se envolver com círculos literários e teatrais, começando a escrever então ensaios sobre teatro, ensaios inclusive muito bons, né? Uma hora eu vou falar um pouco desses ensaios. Aos 20 anos ele vai para Paris estudar medicina, mas ele retorna a Dublin, né, sua cidade, no ano seguinte, porque a sua mãe estava com câncer. Ele fica apenas mais um tempo, né, em seu país. Ele conhece Nora, que vai ser a sua companheira de toda a vida, e juntos eles vão embora então de Dublin para sempre, só voltando à capital da Irlanda em pouquíssimas visitas, em pouquíssimas ocasiões. Entretanto, apesar de se autoexilar e viver expatriado a maior parte da vida, Joyce ambienta as suas histórias na cidade da sua infância e adolescente, que é Dublin, né? E também muitos dos seus personagens são inspirados em pessoas conhecidas, né, dele, daquela época, da época da infância e adolescência, época em que ele conviveu com aquelas pessoas em Dublin. Então, embora o escritor estivesse o tempo todo fora, ele estava sempre trazendo Dublin para a sua obra, né? Trazendo como se fosse trazer uma parte da sua vida que o marcou para sempre. Então ele vai trazer isso para os seus livros, tá? Mas ele consegue, dessa Dublin, ele consegue ser universal. Daí a importância de conhecer a obra de hoje, Dublinenses, que traz 15 contos em que todos se passam, claro, em Dublin. A gente não pode esquecer que o livro foi publicado em 1914, então vai retratar
a sociedade daquela época e não hoje. É a Irlanda daquela época e não a Irlanda de hoje. Em um dos contos, o personagem diz que Dublin era uma cidade tão pequena que todos saberiam o que ele havia feito. Ou seja, era também uma cidade provinciana, né, em que as pessoas se metiam muito uma na vida das outras. Em outro conto, o personagem diz que é muito bom desembarcar, abre aspas, na nossa Dublin suja e querida. E ainda em outro, o narrador nos conta que Dublin foi erguida à margem do rio. Então, você vai perceber que há muitas referências à cidade, tanto referências físicas, tá? Como também comportamentais, impressões que o escritor vai nos passando através, claro, dos seus personagens. Então, nós, leitores, vamos criando uma imagem de Dublin que o escritor quer que a gente conheça. E também, óbvio, da sociedade dublinense. Eu conheço Dublin e muita coisa a gente ainda consegue ver em Dublin que está retratado na obra de Joyce. Sobre esse livro, Joyce disse, abre aspas, minha intenção era escrever um capítulo da história moral do meu país e escolhi Dublin como espaço porque aquela cidade me parecia o centro da paralisia. Procurei apresentá-la ao público indiferente sob 4 aspectos: infância, adolescente, maturidade e vida pública. As histórias estão organizadas nessa ordem, tá? Então, ele deu até a ordem em que os contos aparecem. Os contos seguem esta ordem que ele previu. E se você prestar atenção, os personagens protagonistas vão realmente aparecer nessa ordem. Então, no primeiro conto, o protagonista é um garoto, depois nos outros contos o protagonista é um jovem, um adulto, um velho, até terminar no conto Mortes, tá? Então, ele quis fazer esse percurso. Vejam que ele acusa seu país de paralisado e que a capital é o centro dessa paralisia. Então, há uma crítica forte ao modo de vida da cidade. Tá? Ele diz que ele quer fazer o retrato moral, mas acusa a cidade de paralisia, então ele já está nos dizendo o que ele pensa. Para entender dublinenses, você não pode esquecer que a Irlanda, no comecinho do século XIX, ela se uniu à Grã-Bretanha, mas no começo do século XX começa um movimento nacionalista para se separar da Grã-Bretanha. Em 1922, torna-se um estado livre, mas ainda dentro da comunidade britânica, até que em 1949 a Irlanda se retira completamente. Diferente da Irlanda do Norte, não se esqueça, são 2 Irlandas, diferente da Irlanda do Norte, que continuou no Reino Unido. Então, as 2 Irlandas são bem diferentes, né? Por causa dessa influência da Grã-Bretanha muito mais forte na Irlanda do Norte. Você vai ler nesse livro um conto chamado Dia da Era na Sala do Comitê, em que os personagens não querem homenagear o rei inglês Eduardo, que vai visitar Dublin. E ainda há uma forte referência a Parnell. Quem foi Parnell? Parnell foi um nacionalista irlandês que queria realmente que a Irlanda se separasse da Grã-Bretanha. Nesse conto há inclusive um poema em homenagem
a Parnell, que é conhecido na Irlanda como o Rei Sem Coroa e que, claro, então defendia a independência da Irlanda. Para mim é o conto mais político do livro todo, tá? E não podia deixar de haver pelo menos alguma menção a este movimento nacionalista daquela época. Da mesma forma, há um outro conto voltado para a forte influência da religião na sociedade irlandesa. Nesse conto chamado Grace, ou Graça em português, né, alguns amigos se juntam para ajudar um amigo em comum que está tendo problemas com a bebida, está bebendo demais, está se machucando quando bebe, etc. E como que eles pretendem ajudar esse amigo? O que eles pretendem fazer? Eles pretendem levar esse amigo para um retiro espiritual. Então, há no conto várias passagens falando sobre a ordem dos jesuítas, que o escritor, claro, já falei no início do vídeo, conhecia muito bem, já que ele tinha estudado em escolas jesuítas, tá? E de como os irlandeses viam a religião como resposta para qualquer problema, para resolver qualquer problema. Como era então ali o problema do alcoolismo do amigo deles. Então é a religião influenciando muito o dia a dia do irlandês. De acordo com o crítico literário e biógrafo do James Joyce, o Richard Ellman, esse conto ele pode ser dividido em 3 partes, tá? Que lembram as partes da Divina Comédia. Começando com o Inferno, que seria um bar dublinense, onde ali tem um problema com o amigo, avançando para o Purgatório, que é a convalescença desse beberrão ali, que fica em casa se convalescendo, e terminando no paraíso de uma igreja de Dublin altamente secularizada, tá? Então, isso é uma ideia muito interessante desse biógrafo, que eu gosto bastante, que é o Ellman. Para mim, a paralisia que o escritor se referiu e que está presente na dependência da Grã-Bretanha, na influência da religião, está fortemente presente no dia a dia dessa sociedade moralista também. E você vai perceber em vários contos como os personagens eles se acomodam, como eles têm medo de mudança, por isso a paralisia. É o caso, por exemplo, do conto Evelyn, em que a filha mais velha, conhecida ali como Miss Hill, ela tem a chance de mudar completamente de vida, de ir embora embora da Irlanda com o seu namorado, o Harry, mas ela desiste de embarcar no último minuto, mesmo levando uma vida bem ruim, um verdadeiro inferno, junto ao seu pai violento, e não tendo mais a mãe ali para lhe proteger, já que a mãe havia morrido. Então, essa personagem tem culpa, porque vai largar o pai, vai largar a família, que é uma coisa muito que a religião incute nas pessoas, né? A culpa. O Stefan Dedalus, que é o personagem considerado o alter ego literário do James Joyce, ele diz em outro livro, que é um livro que eu também quero resenhar aqui para o canal antes de Ulisses, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, né? Então brevemente eu vou falar desse livro, mas esse personagem ele fala sobre essa paralisia. Ele diz: quando a alma de um homem nasce nesta terra, ela encontra as redes lançadas para impedir seu voo. Você me fala de nacionalidade, língua, religião. Eu vou voar e tentar escapar
dessas redes. Então, gente, é isso, é exatamente isso o que o escritor faz, deixando Dublin, deixando a Irlanda, né? Ele achava que a Irlanda cerceava a sua vida, né? Então, ele prefere deixar a cidade, sem, contudo, esquecê-la, né? Perpetuando-a em suas obras. Então, isso é importante para você poder entender a obra do Joyce, né? E essa coisa de como ele se sente em relação à Irlanda. O último conto, Os Mortos, é o mais longo dos contos e segue a organização, então, do Joyce, que eu citei no começo, já que nesse último conto ele vai tratar da fragilidade da vida e nos apresenta a morte. Esse é um dos contos mais famosos do escritor e um dos que eu mais gosto. Eu acho que é um conto sensível, que depois de uma revelação surpreendente da esposa, o protagonista pensa muito ali na revelação que a esposa lhe fez e faz o balanço da sua vida. Como ele está propositalmente no fim e fecha o livro, nos leva também a fazer um balanço daquilo que nós lemos e da nossa, claro, própria vida. Então, essa é a intenção do escritor. É claro, você vai me perguntar, Dublinenses tem a mesma qualidade literária de Ulisses? E eu vou dizer, não tem, né? Ulisses é um dos grandes clássicos da literatura mundial de todos os tempos. Mas como é um dos primeiros livros do escritor, no Dublinenses ainda não há uma das marcas de Joyce, que é o fluxo de consciência, o que torna muito mais fácil a leitura. É uma leitura gostosa e fundamental para conhecer a Dublin, que também será palco da história do Ulisses, tá? Então é como se nós estivéssemos fazendo já o caminho que vai chegar lá em Ulisses. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de dar seu like, de ripar, dar os pontos, que é importante, tem gente que ripa, mas não dá os pontos embaixo, de comentar e de pedir análise de qualquer livro. Eu vou ter um enorme prazer em fazer. Outra coisa que eu estava quase esquecendo, é que a Ana Cristina, não posso esquecer o nome, ela me escreveu que ela queria saber o que é este pingente, se é uma biblioteca. Sim, Ana Cristina, é uma biblioteca em 3D, né, que tem tudo a ver comigo e que eu ganhei de presente, tá bom? Só não sei onde comprar porque eu ganhei de presente. Um grande abraço.